Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de teoria geral do processo e de conhecimento. Hoje nós teremos uma aula falando sobre audiência de conciliação. Estamos falando sobre o procedimento comum dentro do processo de conhecimento. Falaremos também sobre as respostas do réu, entre elas contestação e a reconvenção. E falaremos também sobre o julgamento antecipado do mérito. Vamos para o material. O material já está disponível para vocês no AVA. Vocês vão perceber que tem uma repetição um pouco dos slides da aula de semana passada. Porém, é proposital, porque é uma continuação da aula. E uma vez que é uma continuação da aula, então ele está como um único arquivo. Então, vamos começar a aula de hoje aqui em audiência de conciliação e mediação. Semana passada, nós falamos sobre o pedido, né? O início do processo, que é com o pedido, a petição inicial, o protocolo da petição inicial, o que acontece com o protocolo, as consequências disso. E vimos um pouco da fase saneadora do processo, né? O juiz decidindo pela extinção do processo sem julgamento do mérito. E hoje nós vamos falar sobre a audiência de conciliação e mediação. Veja, ela está prevista lá no artigo 334 do CPC. Ela explica, o artigo 334 explica que se a petição inicial tiver toda certinha, preenchendo todos os requisitos, e caso não for uma situação ou um caso de improcedência liminar do pedido, o juiz vai designar uma audiência de conciliação ou de mediação. Essa audiência tem que ser designada com 30 dias de antecedência e o réu deve ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, tem aqui a audiência, com 30 dias de antecedência, a audiência designada, e com 20 dias de antecedência em relação à audiência, o réu deve ser citado. Mas, professor, e se o réu for citado com menos de 20 dias de antecedência da audiência? O réu não precisa comparecer. Ah, simples assim? Simples assim. O réu não precisa comparecer porque ele foi citado em tempo inadequado. Ah, mas e se o réu comparecer? Ele pode alegar na própria audiência que ele não foi citado com antecedência necessária? Daí não. Se ele compareceu na audiência, quer dizer que mesmo tendo sido citado numa antecedência não prevista na lei, ou menor do que a prevista na lei, quer dizer que a citação atingiu o objetivo, que é fazer com que o réu se inteirasse do processo e estivesse presente na audiência. Certo? Então, é possível que seja realizada a audiência. Isso aconteceu comigo. Um cliente meu, ele foi citado com 10 dias, somente 10 dias de antecedência. E eu falei para ele, olha, você foi citado em tempo inábil. Vamos deixar para comparecer na próxima audiência que for marcada. Só que ele falou assim, não, eu quero ir nessa audiência. Ele é uma pessoa muito certa, com senso de justiça próprio muito grande, sabe? E ele não consegue admitir que alguém tenha uma lide contra ele, que ache que ele esteja errado em relação a alguma coisa. Ele falou assim, não, eu quero resolver isso, não vou conseguir dormir. Vamos lá para essa audiência. Eu falei assim, não, eu falei, mas veja só, eu gostaria de ter mais tempo para poder analisar melhor essa inicial, já para ir com mais armas, com mais argumentos, para nós negociarmos, para chegarmos a uma conciliação ou não. Eu falei assim, não, como é que eu não vou conseguir? Se ele marcar para depois, ainda mais um mês, é mais um mês que eu vou ficar com esse negócio na minha cabeça. Eu falei, tá bom, vamos lá. E fomos.
Chegou lá no dia da audiência, eu falei para o juiz, olha, juiz, o meu cliente foi citado fora do prazo. Daí ele falou assim, é mesmo? Não, eu vou avisar o pessoal do cartório aqui para ter mais cuidado com isso. Mas vocês vieram, então qualquer irregularidade está suprida. E é isso mesmo. Eu não falei isso para ele reivindicando algum outro tipo de situação, não. Eu só comuniquei para ele, avisando que eles tinham, né, que eles tinham perdido o prazo para citação. Mas a audiência aconteceu da mesma forma e não tem qualquer tipo de consequência em relação a isso, certo? Mas se Princípio da instrumentalidade, professor? como isso, exatamente. O princípio da instrumentalidade, o princípio né, da finalidade, isso tudo, isso tudo é utilizado, né, para chegar a uma resolução mais rápida do processo, da cooperação das partes, porque se a intenção é que chegue ao final do processo em um tempo razoável, e o meu cliente pôde, mesmo não tendo citado em tempo hábil, pôde comparecer, ele contribuiu para que o processo terminasse antes, antes do prazo que aconteceria caso ele não comparecesse na audiência. Mas ele poderia simplesmente deixar de comparecer à audiência e ia estar tudo certo. Porque quando, no momento da audiência, o juiz ia olhar e ia chamar as partes, falou assim, ué, cadê aquela parte? Dele ia olhar no processo e ia falar assim, ah, pera lá, vocês citaram com prazo irregular, por isso que não aconteceu. Daí ele ia chamar o pessoal do cartório, ia dar uma chamada de atenção, porque eles perderam esse prazo e porque não avisaram ele. Né? Isso quando for o juiz, porque quando for conciliador, simplesmente vai chamar o próximo. Possibilidade de mais uma sessão. Veja só, a lei não limita o número de sessões de uma conciliação, de uma audiência de conciliação. Só que veja que aqui está dizendo que a possibilidade de uma sessão não é de mais de uma audiência. Por quê? Porque a audiência é considerada una. É como se considerasse uma única audiência, mesmo que sendo realizada em vários dias diferentes. Ou seja, uma única audiência pode ser realizada em várias sessões, porque a audiência é considerada una, é considerada como sendo realizada de uma vez só. Então a lei prevê isso, dizendo que entre a primeira sessão e a última sessão não pode extrapolar o prazo de 2 meses. E aí tem uma explicação lógica, né? Porque senão pode uma das partes ficar enrolando a outra, dizendo, vamos trazer mais um elemento informativo aqui para ter certeza, vamos tentar conciliar mais uma vez, deixa eu pensar mais um pouco, daí vai enrolando, 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 passa muito tempo. Então a lei já prevê. Pode ser realizadas mais de uma sessão? Pode. Agora, não pode ultrapassar o prazo de 2 meses entre a primeira sessão e a última sessão. Entre essas duas sessões, esse prazo de 2 meses, podem ser realizadas quantas sessões forem necessárias. E quando a audiência não será realizada? A audiência não será realizada quando ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual ou quando não for admissível a autocomposição. É assim que está escrito na lei. Tá? Na lei está escrito assim. Então, essas são as duas situações em que não será realizada a audiência de conciliação. Ipsilíteris, como está na lei. Tá? O que seria essa manifestação de desinteresse da autocomposição? Em que momento isso deve ser feito? No caso do autor, aquele que faz a petição inicial, que vai falar para o juiz, eu tenho uma coisa aqui que eu quero que o senhor resolva. Para o autor, ele já na petição inicial ele tem que informar. Não tenho interesse em audiência de conciliação, não faço questão, não quero. Maravilha, a gente já sabe, o juiz já vai saber qual é a posição do autor. Daí o juiz vai citar o réu. Vai citar o réu com aquele prazo de 30 dias de antecedência, né? Ou melhor, vai designar a audiência com 30 dias de antecedência e vai citar o réu, no mínimo, com 10 dias de antecedência
com 20 dias de antecedência em relação à audiência. Uma vez citado o réu com 20 dias de antecedência em relação à audiência, ele tem mais 10 dias para poder manifestar para o juiz dizendo: não quero a realização dessa audiência também. Ou eu não faço questão da realização dessa audiência, ou seja, ele manifesta o desinteresse. Então, 30 dias é a designação, 20 dias de antecedência é a citação do réu, que tem mais 10 dias para poder manifestar o desinteresse na audiência. Se tanto o autor quanto o réu manifestarem o desinteresse, então não será realizada a audiência. Importante de saber sobre a audiência. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. Por quê? Porque na inicial já foi informado qual é o advogado, já foi mostrada a procuração, ou seja, processualmente quem vai responder pelo cliente vai ser o advogado. Nesse caso, quem vai ser intimado vai ser diretamente o advogado, vai ser intimado da data da designação da audiência. Havendo litisconsórcio, desinteresse na realização da audiência, deve ser manifestado por todos os litisconsórcios. Como assim, professor? Veja só, pode ser que o autor esteja requerendo alguma coisa de 3 pessoas diferentes no mesmo processo. Quando mais de uma pessoa integra o polo passivo da ação, nós temos o litisconsórcio passivo, certo? Nesse caso, o juiz vai designar a audiência de conciliação com 30 dias de antecedência, vai citar todos os litisconsórcios, ou seja, todas as partes envolvidas nesse polo da ação com até 20 dias de antecedência, e só vai deixar de ser realizada essa audiência se todos os litisconsortes manifestarem desinteresse. Se tem 3 litisconsortes, 2 deles manifestarem desinteresse e um não falar nada, vai ser realizada a audiência de conciliação. E o parágrafo 7º dizendo que isso é possível ser feito por meio eletrônico nos termos da lei. Professor. Oi, pode falar. Bom, João. Oi, João, pode falar, João. O juiz fez a solicitação do litisconsórcio, chamou os requerentes. São 5 pessoas, 2 não responderam, ou evitaram o oficial de justiça ou a R. Já passou para a segunda instância, voltou para a primeira, para que a juíza tome uma resolução. Tanto que foi ela que implantou o litisconsórcio. Como ela reagiria nesse sentido? Ela usaria a resposta de eles não aceitarem aceitarem receber a comunicação como um ato de quem cala consente? Veja, João, como a maioria das vezes eu respondo assim, eu não tenho como dar uma resposta para um caso concreto sem ter todos os elementos do caso, certo? Porque as informações que você me passou, com as informações que me passou, eu não consigo formular aqui uma resposta para você, do jeito que você me passou. Não, basicamente, eles não responderam, de 5, 2 não responderam. Simplesmente não. Se eles foram citados e não responderam, vai ser realizada de qualquer forma a audiência de conciliação. Porque no caso eles vão ser rebeldes, eles vão sofrer os efeitos da revelia, se for o caso. Positivo. E os outros vão estar na audiência, mas a audiência de conciliação será realizada. Inclusive, eles simplesmente não comparecerem, se eles foram citados e não comparecerem, a gente vai ver daqui a pouco que eles podem sofrer uma punição por isso.
eles podem levar multa por causa disso, que vai ser revertida para o Fundo de Justiça. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Foram orientados pelo advogado, inclusive. Bom, isso, como eu falei, quando é caso concreto, assim, é muito difícil o professor responder, porque para responder de uma forma satisfatória, uma forma tecnicamente correta, tem que conhecer o processo inteiro com todos os elementos, porque às vezes eu te dou uma resposta aqui, mas tem um detalhe que tem ali no processo, que eu não fui informado, e que mudaria completamente a minha resposta. Claro, até uma vírgula muda o processo, doutor. Pois é. Bom, não comparecimento à audiência. É isso que nós vamos falar agora, o não comparecimento à audiência. O que acontece quando a parte que é intimada não comparece à audiência de conciliação? A parte não disse que não queria a audiência, ou se disse que não queria, mesmo assim ela foi realizada, porque não foram todos que manifestaram o desinteresse. Então, o que acontece? É considerado o ato atentatório à dignidade da justiça. E pode ser punida numa multa no valor de até 2% da vantagem econômica ou valor da causa. E esse valor revertido à União e Estado. A União, se for na Justiça Federal, e ao Estado, se for na Justiça Estadual. Então, acho que isso meio que responde a sua resposta já, né, João? Não sei se era esse o caso, mas se ele foi intimado, não compareceu, ato atentatório à dignidade da justiça e pode receber multa que vai ser revertido ao Estado. Veja que aqui não é revertido a outra parte. Perfeito. É revertido ao Estado. Tá? Não, perfeito. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Não é porque a audiência de conciliação, e que por vezes é realizada por um conciliador ou um mediador que não é o juiz, não é por isso que as partes podem comparecer sem o advogado. Ah, mas professor, eu participei de uma audiência de conciliação lá no juizado especial. Ah, daí é outra história. A gente está falando, né, do procedimento comum, né? A gente está falando do processo de conhecimento no procedimento comum. No procedimento comum é obrigatória a presença dos advogados. Lá no juizado especial, não é obrigatório até determinado valor a presença do advogado, mas do procedimento comum sempre é obrigatória a presença do advogado. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Essa procuração é para o advogado? Não. Esse é o caso do preposto, o que a gente chama de preposto. Muito comum na Justiça do Trabalho, né? Que a empresa manda um funcionário representando a empresa, vai com uma procuração e vai responder todas as questões que são formuladas em relação à empresa. O preposto é muito utilizado nessas causas contra financeiras, contra bancos. Isso é muito comum, por quê? Porque geralmente esses bancos ou essas financeiras, eles contratam grandes escritórios que são regionais, e esses escritórios regionais ficam subcontratando escritórios menores ou advogados apenas para participar das audiências de conciliação. E eles já mandam uma procuração para preposto. Ou seja, o próprio advogado que foi subcontratado pelo escritório, por esse escritório regional, vai escolher uma pessoa qualquer, que provavelmente seja um outro advogado, um estagiário, um secretário, um ajudante do escritório, e vai levar para essa audiência como preposto, com uma procuração dessas, com poderes aqui para negociar e transigir. Geralmente não vai com esses poderes, vai só com uma procuração de preposto, sem esses poderes. Daí chega lá na hora da audiência e fala assim, olha, não temos interesse. Não temos, senão assim, importante, houve a proposta, tem alguma proposta? Não. E vocês, tem alguma? Vocês não têm, tem uma proposta? Não, essa proposta a gente não pode aceitar, porque já vem dito que não é para aceitar, não é para aceitar nada. Né? Então, é disso que se trata aqui. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Como assim, professor? O que for negociado na frente do conciliador, do mediador ou do juiz, vai ser colocado tudo numa ata, esse acordo vai ser colocado na ata e as partes vão
assinar. E o parágrafo 12 vem falando do intervalo mínimo de 20 minutos entre uma audiência e outra. Foi o tempo que a lei entendeu como necessário para chegar, pelo menos, ao início de uma possível composição do litígio, né, do conflito, de forma que possam ser realizadas várias audiências no mesmo dia. Então, esse é o prazo, esse intervalo mínimo. Veja que no intervalo máximo, a audiência pode se estender por mais tempo, mas não pode ser marcada audiências com intervalo menor. Isso era muito comum. Se marcava 10 audiências com intervalo de 10 minutos. Só que chegava, cada audiência levava 40 minutos e ficava o advogado lá esperando. Passou o tempo, o advogado do atraso da audiência tem um tempo determinado, passou aquele momento, o juiz não chegou, o advogado pode ir embora, simplesmente vai comunicar à secretaria da vara, dizendo assim, ó, passou o prazo, estou indo embora, não vai ter essa sessão. E não vai ter que remarcar a audiência, por desrespeito ao tempo do advogado. Então tem esse tempo limite que o advogado é obrigado a esperar. Passou esse tempo, o juiz não compareceu, está atrasando, ele simplesmente o advogado pode ir embora dizendo que não vai comparecer à sessão em virtude do tempo que não foi obedecido. Isso é muito raro acontecer. É só quando o advogado não quer que aquela audiência aconteça. É uma forma de dizer assim, que bom, passou o tempo. É só nesse caso. Porque se vocês têm vários clientes, está atendendo vários clientes e essa audiência pode resolver a sua vida, quem sabe, sem precisar, inclusive, realizar contestação, vamos fazer essa audiência aí para ver se sai um acordo, os honorários vão sair da mesma forma e nem precisa elaborar a contestação. Então, a ideia é que todos participem, ajudem para a solução dos conflitos, só que o juiz também tem que entender esse lado e ser pontual na realização das sessões. Resultado da sessão. Da sessão de conciliação, pode ter a solução consensual do conflito, daí o termo da autocomposição é submetido para homologação do magistrado, e se for homologada pelo magistrado, nós teremos uma sentença que extingue o processo com resolução do mérito. Caso não haja solução consensual para o conflito, ou seja, caso não haja acordo nessa audiência, então o réu já sai dali intimado para apresentar a contestação no prazo de 15 dias. Então, a lógica do processo, que antes era, foi citado, tem o prazo a partir da citação 15 dias para poder contestar, essa lógica se inverteu no procedimento comum. Agora, antes do advogado se preocupar em formular uma contestação, antes tem a audiência de conciliação. Só após a audiência de conciliação é que será elaborada a contestação. Então, pode ser que o advogado apenas acompanhe o seu cliente até a audiência e nem se deu o trabalho de elaborar uma contestação. Vai receber os honorários da mesma forma, certo? Do seu cliente, né? Se chegar a algum acordo ali, não vai nem ter o trabalho de elaborar, ele vai estudar o processo antes, vai estudar o caso antes, para ter elementos para poder negociar no momento da sessão. Agora, é tão bom quando isso acontece, é tão bom quando você é contratado para contestar. Você vê uma inicial com vários pontos a serem contestados, a serem atacados, e daí tem uma audiência de conciliação. E você vai para a audiência de conciliação. E lá nessa audiência as partes chegam a um acordo. Claro que você pode ajudar nessa situação, aconselhar bem o seu cliente, e chega a um acordo. É tão bom você sair de lá sabendo que você não vai ter que elaborar uma contestação. É tão bom. Isso economiza tempo, porque se resolve na audiência de conciliação. Veja a importância de uma audiência de conciliação. Ganha tempo o advogado, ganha tempo a justiça, desafoga a justiça,
Então, a audiência de conciliação veio realmente para trazer uma celeridade maior ao judiciário, que sempre foi tão demorado para dar a solução aos conflitos. Então, veja só, sobre a realização dessa audiência de conciliação, caso uma das partes não tenha interesse. Como assim, professor? Veja só, sabe aquela história de quando um não quer, dois não brigam? A lógica aqui para a realização da audiência de conciliação é invertida, porque pela lei, mesmo que você não queira conciliação, se a outra parte quiser ou se a outra parte não disser que não quer, ipsiliteris, ou seja, pela interpretação literal da lei, tem que realizar a audiência. Então, em cima disso, nós temos 3 correntes hoje na doutrina, entendendo de formas diferentes sobre essa necessidade ou não de realizar a audiência quando uma das partes não quer conciliar. Simplesmente não quer conciliar, para que vai realizar a sessão? Veja, a primeira corrente é a interpretação literal da lei, que se só não vai ocorrer a audiência de conciliação se as duas partes não quiserem. Ou seja, se as duas partes manifestarem desinteresse apenas nessa situação é que não ocorrerá a audiência de conciliação. Tem uma segunda corrente que entende que se uma das partes manifestar desinteresse ou disser que não quer essa audiência de conciliação, daí baseado no princípio da voluntariedade, sobre o princípio da autonomia das partes, então que o juiz não realizaria essa audiência de conciliação. E a terceira corrente que entende que, independente da vontade das partes, o juiz vai determinar se vai realizar essa audiência de conciliação, não dependendo do que ele entender do processo. Se ele enxergar no processo uma possibilidade de conciliação, ele vai designar a audiência independente da vontade das partes. Dessas 3 correntes, a segunda corrente ela tem se destacado um pouco mais. Não dá para dizer que ela é a corrente majoritária, porque o nosso código é muito recente. Então ainda não deu tempo para solidificar uma corrente majoritária, né, sobre alguns assuntos desse código. Mas é uma corrente que tem uma tendência muito forte de criar uma maioria da doutrina, de ser majoritária, certo? Mas é uma tendência. A primeira corrente é a interpretação literal da lei. Então, em concurso, em prova de concurso, quando tem uma questão sobre isso, geralmente a resposta correta vai ser a que segue a primeira corrente, porque é a interpretação literal da lei, a não ser que na própria questão fale, de acordo com a doutrina, e daí você vai ter que saber o que a doutrina fala. Se não, quando não fala de acordo com a doutrina ou de acordo com a jurisprudência, vai pela corrente literal ou interpretação literal da lei, que é a primeira, que não será designada apenas se ambas as partes não desejarem a realização do ato, ou seja, a realização da sessão de conciliação. E você, professor, entende de que forma? Se for para escolher uma dessas correntes, qual que o senhor entende que é a mais correta? Veja, a que tem mais lógica, eu vou pela que é a mais fácil de defender, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, a mais fácil de defender é a segunda corrente. Para que eu vou realizar uma sessão de conciliação se uma das partes já falou que não tem interesse nenhum em conciliar? Para que eu vou utilizar isso? E quer ver um exemplo? Eu tive um processo processo meu mesmo, particular, né? Contra uma operadora de telefonia celular. E nessa ação,
o juiz não determinou a audiência de conciliação. E o detalhe é que eu não me manifestei dizendo que não tinha interesse. Eu não manifestei, por mim teria audiência de conciliação. Se ele viesse com uma proposta lá, quem sabe eu aceitaria se fosse rápido, resolução rápida do processo, tanto que o processo levou 10 anos por uma besteirinha, né? Até que veio um valor bom, né? Mas eu esperei 10 anos para poder receber, porque teve recurso, etc. Mas o que aconteceu? O juiz, ele despachou da seguinte forma: em virtude do histórico da ré, de não transigir, de não conciliar, pelo princípio da economia processual, determino que não seja realizada audiência de conciliação e abro o prazo de 15 dias para apresentação de contestação. Veja só que interessante. Sabia que essa operadora, pelo histórico dela, pelo menos aqui em Joinville, que foi onde correu essa ação, ela não fazia acordo nenhum. Simplesmente ia para as audiências e fazia todo mundo perder tempo. Então o juiz, sabendo disso, falou assim: não, para que vou realizar essa audiência? Não vou realizar não. Abre o prazo já para contestação, vamos buscar a economia processual. E mesmo assim levou 10 anos. Então veja só, a segunda corrente é a corrente que realmente tende a se tornar majoritária porque é mais fácil de defender e é a que tem mais lógica, né? Só que se buscar a literalidade da lei, vai esperar que as duas partes digam que não tenham interesse. E nos casos de litisconsórcio? Lembrando que o litisconsórcio é quando mais de uma parte ela está no polo de um dos polos da ação. Ou seja, quando existe mais de uma pessoa, uma parte no polo da ação, é considerado litisconsórcio, certo? No caso da parte ingressar com ação contra vários réus, para que não ocorra audiência, todos devem se manifestar no sentido de não pretender a realização da audiência. Se um apenas não se manifestar, a audiência será realizada. E o prazo para contestar na existência de audiência de conciliação será contada a partir da audiência. E se não houver a referida audiência, o prazo para contestar corre da data em que a parte peticionou, informando que não deseja audiência. Então, nós temos o prazo de 15 dias, sendo igual para todos, em todos os casos, falando em litisconsórcio. Se o réu, se ocorrer a audiência, o prazo é 15 dias a partir da audiência. Se não ocorrer a audiência, vai contar a partir do momento que manifestou, dizendo que não queria, ou não fazia questão, ou manifestou desinteresse na audiência. No caso de litisconsórcio, isso pode acontecer em datas diferentes. Lembra que aqui fala em 10 dias, que são com 20 dias de antecedência, os réus são citados da realização. Só que tem até o 10º dia anterior à audiência para manifestar o desinteresse. Pode ser que um dos réus apresente no 15º dia, outro no 17º, outro no 13º, e que não realize a audiência. Nesse caso, o prazo de contestação vai começar para cada um em momentos diferentes. Vai começar sempre do momento em que protocolou a manifestação de desinteresse. Então, houve audiência, o prazo é comum para todos. Não houve audiência, o prazo conta separado para cada um a partir da manifestação. Já vimos isso, já vimos. Respostas do réu. Por que respostas do réu? Porque tem várias formas do réu responder uma ação. Tem a espécie de defesa típica e as espécies de defesa atípicas. O que são as típicas? Típicas é porque estão tipificadas, ou seja, porque estão previstas na lei. As atípicas é porque não está expressa, ou seja, não está tipificada na lei, não está lá ipsilíteris na lei. Então ela é prevista, mas não
não de forma expressa na lei. As formas típicas são a contestação, que é responder, né? Contestar é responder. E a reconvenção. Reconvenção é como se fosse o contra-ataque. A reconvenção é você pedir de quem está te pedindo. Isso é a reconvenção. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre reconvenção daqui a pouco. E a resposta atípica, ou a espécie de defesa atípica, que é o reconhecimento jurídico do pedido, que é falar assim, não, realmente, o que ele está pedindo, ele tem razão, eu reconheço o que ele está pedindo. E a intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros entra aquela questão da substituição processual, ou entra também a questão de terceiros interessados na lide, que querem participar do processo e que vão se defender ou em nome próprio ou em nome, ou em nome do réu. Ações do réu a partir da citação. O réu é citado, então ele tem algumas respostas que ele pode dar. Primeiro, reconhecer a procedência do pedido formulado pela parte autora. Não, tá. O autor diz que eu devo para ele 10 mil reais. É verdade, eu reconheço. Ele tem razão, eu devo 10 mil reais para ele. Reconhece a procedência do pedido. Pode efetuar o requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio. Como assim? Às vezes o juiz entende pelo litisconsórcio necessário, entende reunir um monte de ações por serem idênticas, envolvendo as mesmas partes, sobre a mesma situação. Então ele percebe que tem várias ações separadas correndo ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, envolvendo pelo menos uma das partes sendo a mesma, com o mesmo motivo de pedir. Então ele reúne todo mundo no único polo da ação. Ele faz um litisconsórcio. O próprio juiz decide por esse litisconsórcio. E pode uma das partes dizer assim, oh, peraí, juiz, o meu caso é um pouco diferente. Se você julgar todo mundo igual, isso não vai ser isonômico, não vai ser justo, porque o meu caso é um pouco diferente do caso dos outros. Então, eu peço que me retire, que desmembre o meu processo e que o meu processo seja julgado sozinho. Contestar, que é responder, reconvir, que é pedir para quem fez o pedido, ou arguir hipótese de impedimento ou suspeição. É no caso dizer que o juiz não pode julgar aquela causa. Ou ser revel, simplesmente não responder nada. Isso é ser revel. Então, a classificação das defesas. As defesas podem ser processuais ou defesas de mérito. As defesas processuais nem vai entrar no mérito. As defesas processuais vai atacar algum defeito do processo. As defesas processuais podem ser peremptórias ou podem ser dilatórias. As peremptórias são aquelas em que se chega à conclusão ou que se percebe que falta algum pressuposto necessário para a formação do processo, e isso vai levar à extinção do processo sem o julgamento do mérito. E tem a defesa processual dilatória, que é aquela que atrasa o curso do processo, mas não extingue o processo, ou seja, só vai fazer com que demore um pouco mais, como é a questão de competência do juízo. A alegar competência, pode o juiz até dizer que não é competente, mas ele vai suspender o processo e vai encaminhar o processo para o juiz competente. Né? Ou algum pedido de suspeição em relação ao juiz. O juiz pode até entender que não é suspeito e continuar o processo. Vai atrasar um pouco mais o processo? Vai. Mas ele vai continuar o processo. Ou se ele entender que ele é suspeito, ele vai simplesmente encaminhar o processo para que seja julgado por outro juiz. Então isso não vai acabar com o processo. Vai simplesmente atrasar o processo. E tem as defesas de mérito, né? Que vai pedir a improcedência do pedido. Vamos falar sobre a contestação, sobre a resposta contestada. A contestação tem dois princípios: o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação específica dos fatos. São princípios importantíssimos.
E veja, não são importantíssimos porque caem na prova. Não são importantíssimos porque caem em concurso. São importantíssimos se você não se guiar por esses princípios no momento de contestar uma ação, você vai estar praticando a tecnia jurídica. Como assim, professor? Se você não prestar atenção nesses dois princípios aqui, você vai estar demonstrando uma técnica jurídica muito ruim. Seu cliente pode ser prejudicado porque você não contestou, não respondeu tudo na oportunidade que deveria responder, ou porque você não contestou todos os tópicos que foram levantados. E isso tem as consequências. Veja, o princípio da eventualidade. O réu deve concentrar toda a matéria de defesa, ainda que eventualmente haja incompatibilidade. Como assim, professor? Veja só, pode ser que tenha 10 tópicos. Você vai responder tópico por tópico, vai contestar tópico por tópico. Pode ser que o que você alegou no tópico 7 seja completamente contraditório com o que você está alegando no tópico 8. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer, até porque o juiz pode entender que o tópico 7, a sua defesa não tem a procedência nenhuma. Ele vai analisar no tópico 8 e falar assim, no tópico 8 ele tem razão. Então não tem problema haver contradição da defesa em tópicos diferentes. Mas tem que ser alegado tudo, mesmo que haja essa incompatibilidade. É o que diz aí o artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda, veja, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as razões que pretende produzir e entre as alegações formuladas. Mas é regra geral que tem as exceções. O artigo 342 vem trazendo as exceções ao princípio da eventualidade. Como assim exceções? Porque no princípio da eventualidade, incumbe ao réu alegar tudo na contestação. Ele não pode responder a 3 tópicos agora na contestação e deixar depois de um tempo e responder mais vários tópicos. Não, ele tem que alegar tudo nesse único momento. As exceções ou a exceção, ou os casos em que a exceção pode acontecer, estão aqui no 342. Relativas a direito ou fato superveniente. Claro, se o fato não aconteceu, ou o direito não aconteceu, o fato que gerou o direito, ou não foi adquirido aquele direito ainda, não pode ser alegado na contestação de uma coisa que ainda não aconteceu. Certo? Então, nesses casos, daí pode ser alegado em um momento diferente da contestação. Quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, como são nos casos de decadência. A decadência pode ser alegada em qualquer momento, porque o juiz... Professor. Oi? Tá, ali na contestação, a exemplo, eu tenho 2 coisas para contestar e o resto eu não quero contestar. E daí, como é que eu faço ali no processo para estar também contestando? Como é que eu coloco ali? Veja, tem 10 tópicos. Se você contestou apenas 2, a gente vai ver daqui a pouco que o juiz pode presumir que aqueles 8 tópicos que você não respondeu, que eles são verdadeiros. Que a parte autora tem razão, já que você não disse que não é verdade, já que você não respondeu, não contestou, não reclamou sobre aquilo que foi levantado, porque você está entendendo que é verdadeiro. Então o juiz presume que tudo aquilo que você não respondeu, então que o autor tem razão. Tem as exceções que a gente vai ver também, mas tem essa presunção. Ok, Tá? obrigada, professor. Por expressa autorização, estava falando aqui sobre competir ao juiz conhecer delas de ofício. Tem situações que compete ao juiz conhecer, independente do réu alegar ou do autor alegar, no caso da prescrição, da decadência, certo? Isso pode ser alegado em qualquer momento, porque o juiz deveria conhecer de ofício. Por expressa... Oi? Desculpa interromper, achei que o professor ia encerrar a fala, mas
Ali o professor falou, no caso da contestação, ele tem 15 dias, após a petição, 15 dias para poder oferecer a contestação após a citação do réu, é isso? Não, veja só. A partir da audiência de conciliação, se não houver a conciliação, tem 15 dias para poder contestar. Caso não haja conciliação, esses 15 dias vai contar a partir do momento da manifestação do desinteresse da realização da audiência. Não, claro, mas a questão que eu queria saber é no caso de não ter essa audiência de conciliação por não ter se localizado o réu. Não, bem, se não se localizou o réu, então, se não localizou o réu, a gente vai ver, a gente já viu, né, em outras aulas, que o juiz, se for o caso, vai determinar que tem uma tutela, né, um tutor designado para esse caso. Mas se ele não for encontrado, vai suspender o processo, não vai ter continuidade do processo porque ele não foi encontrado. Se ele não foi encontrado, então o processo não se formou naquele triângulo do processo, ele não se formou. Só uma parte se formou com a citação. A citação fez o primeiro vínculo, né, a primeira parte do triângulo entre autor e juiz. Ok. A segunda parte contém a citação válida, que agora fez a relação entre juiz e a parte ré. Agora nós temos o processo inteiro formado. Se o réu não foi achado, não foi citado, então o processo ainda não começou, ainda não se formou o elo completo do processo. Então, o princípio da eventualidade. O réu deve concentrar toda a matéria da defesa na contestação, e as exceções são quando a lei permitir a alegação posterior à contestação, quando for a matéria que deve ser conhecida de ofício, ou quando for o direito ou fato superveniente. Assim fica mais fácil, né, da gente decorar e da gente entender. Aqui, ó, fica um pouco apagadinho, mas está escrito aqui do lado, ó, princípio da impugnação específica dos fatos. O que é isso, professor? Tem que responder tudo. Se são 10 tópicos levantados, tem que responder os 10 tópicos levantados. Então, ó, incumbe também, está lá no 341, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Essa é uma presunção relativa, porque tem situações que mesmo que o réu não conteste, algum tópico que o réu não conteste, que o juiz não pode aceitar como verdadeiro, né? E essa presunção aqui é sobre o fato, não é sobre, quem sabe, o valor relacionado àquele fato. Como assim, professor? Veja só. Vamos supor que teve um acidente de carro. Teve um acidente de carro, várias situações que envolveu também um acidente de carro. Um dos tópicos era, teve um acidente de carro e o réu foi o culpado. O réu não contestou isso de que ele foi o culpado. Ele sabe que ele foi o culpado, senão esqueceu de contestar. Então o juiz vai entender que o réu aceitou que ele é o culpado, vai presumir que é verdadeiro, que o réu é culpado. Só que o autor está pedindo também 100 mil reais pela reparação do dano material. E o réu não contestou esse valor de 100 mil reais. O juiz vai presumir esse valor de 100 mil reais como verdadeiro? Não. Ele não vai presumir. Por quê? Porque o autor vai ter que comprovar esse dano de 100 mil reais. Mas mesmo o réu não tendo contestado? Mesmo tendo contestado. Ele vai ter que apresentar alguma prova. Não é simplesmente pelo outro não ter respondido aquele tópico que o autor fala vai ser tudo verdade sem precisar provar mais nada. Não. Então, o fato de que o réu era culpado, ok, ele vai entender como verdadeiro. Agora, o quantum da indenização, o autor vai ter que provar para o juiz chegar a uma decisão de que é aquele valor.
Não adianta o autor apresentar 10 mil reais de notas do conserto do carro e pedir 100 mil reais pelo conserto do carro. Às vezes o carro vale 40 mil reais, ele está pedindo 100 mil reais pelo conserto do carro. Nesses casos, não vai se presumir como verdadeiras. Então, veja, quais são as exceções? Quando não for admissível a seu respeito à confissão, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar a substância do ato, estiver em contradição com a defesa considerada no seu conjunto, e o ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, aqui nós temos um resuminho, sobre a especificação da impugnação específica dos fatos. O conceito é que o réu deve atacar ponto a ponto, sob pena de presunção do alegado pelo autor, e não gera uma presunção se a petição inicial não estiver acompanhada dos documentos que a lei considera essencial, se o fato estiver contraditado pela defesa no seu conjunto, o indivíduo alega que é 50 mil reais, que precisa ser reparado o veículo, só que apresenta em nota fiscal 30 mil reais. Ou seja, está diferente do que ele mesmo está alegando. Se a defesa for produzida por defensor público, advogado ativo ou curador especial, eles podem simplesmente negar no todo, pode negar no todo, porque não tem obrigação pelo volume de trabalho que tem o defensor público, por não conhecer a parte completamente, por, geralmente, quando é defensor público, pela vulnerabilidade da parte, que dificilmente vai conseguir levantar informações suficientes ou comunicar as informações suficientes. Preliminar de contestação. Preliminarmente, ao estudarmos a preliminar de contestação, então nós preliminarmente faremos o intervalo. Já são 8h51. Então, teremos o intervalo aí a 8h52 agora, teremos até 9h02 o intervalinho de 10 minutos e depois nós voltamos para ir até as 9h50. Vou deixar a sala aberta, só vou desligar o meu microfone e a minha câmera. Quem quiser ficar na sala conversando, fique à vontade, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.
Ok, pessoal, vamos lá. Agora eu estou com o meu copinho aqui do Guardião Espacial, Buzz Lightyear e do Woody. Esse aqui é especial, hein? Guardião das Galáxias, Guardião Espacial. Pensei que isso daí era chimarrão já. Ah, para o chimarrão não gosto, Everton. O chimarrão não rola. Sou gaúcho, meus pais são gaúchos, toda a minha família é do Rio Grande do Sul. Só que, como meu pai foi para o Rio de Janeiro quando eu era muito pequeno, eles perderam o hábito. E quando eu fui experimentar, eu não gostei. Minha avó não fazia como os outros avós fazem, de colocar açúcar no chimarrão para a criança gostar e pegar o hábito. Como ela já bebia o bem amargo mesmo, quando eu fui experimentar, achei amargo demais, não rolou. Não rolou. Mas é verdinho também, até parece, né? Até parece mais um de tererê. Bem isso mesmo. Mas então não é gaúcho, né? Se foi cedo pra lá, só o sangue gaúcho. O costume é carioca. É Ah, biscoito, é bolacha. é só biscoito e bolacha, né? Eu chamo de qualquer coisa, sendo gostoso, tá bom. Biscoito, bolacha, pra mim não faz diferença, mas eu chamo mais de biscoito. Minha esposa é de São Paulo, mas também ela foi muito cedo para o Rio de Janeiro, também foi criança para o Rio de Janeiro, a gente se conheceu lá. Então a gente acaba. Meus irmãos moram em São Paulo, então eu sou multicultural, assim. Mas a carne, para mim, a carne é mais cultural do Rio Grande do Sul do que o, o tererê. O tererê não, o chimarrão, né? Do churrasco eu gosto. Então, se chamar para um churrasco, eu vou. Depois da pandemia. Depois de terminar isso, eu vou mesmo. Bem que a fumaça deve matar tudo, né? Mas mesmo assim. Vamos voltar então. Vou compartilhar de novo aqui o que nós estávamos falando. Preliminares de contestação. Quando você ouve falar preliminar, não pense besteira. Quando a gente fala em direito processual, preliminar é algo muito importante. Muito importante. Não que em outras situações não seja importante também, mas quando a gente fala em direito processual, as preliminares são importantíssimas. Veja só, quando você recebe uma ação para você analisar e para você responder essa ação, você primeiro tem que saber que você tem que responder tudo naquela oportunidade. Você tem que saber que você precisa responder todos os tópicos. E você precisa saber que antes de começar a falar sobre o mérito da causa, você vai procurar um defeito no processo. Se você não procura defeito no processo, você não está fazendo seu trabalho direito. Então, a primeira coisa que você faz, achar um defeito no processo, um defeito na sentença. Você tem que achar algum defeito. Então, esse é o primeiro passo, procurar algum defeito. E você vai falar com o juiz sobre isso antes de falar sobre o mérito, por isso que é chamado de preliminar de contestação. Então, antes de responder tópico por tópico, antes de aproveitar a oportunidade da contestação para falar tudo o que precisa falar, antes disso, de discutir essas coisas, você vai falar sobre esses pontos aqui, que são as preliminares de contestação, que é inexistência ou nulidade da citação. Se o seu cliente não foi citado, então você primeiramente vai assim, olha, meu cliente não foi citado, então preciso de um prazo maior, ou senão o processo não começou da forma correta, ou não foi citado a tempo, logo não tenho como mostrar minha defesa. Então, isso preliminarmente você vai responder. Você vai falar também sobre a incompetência absoluta ou relativa do juízo, se é aquele juiz ou não que deve julgar essa causa ou esse tipo de causa. Para ter uma ideia, se a incompetência for relativa e você não alegar neste momento aqui, essa competência ela
deixa de ser incompetência. Então, se você perdeu a oportunidade de, nas preliminares de contestação, no momento da contestação, de alegar incompetência relativa, o juízo ele vai ser alcançado, embarcado por isso. Nós vamos ter a prorrogação da competência. Então, não apresentou a relativa nesse momento aqui, perdeu. Incorreção do valor da causa é nesse momento, mas por que eu vou levantar incorreção do valor da causa? Porque seus honorários podem estar vinculados a isso. Se o valor da causa for colocado de forma equivocada, isso pode influenciar nos seus honorários, nas custas que o seu cliente vai ter que pagar ao final do processo, se vai precisar pagar ou não ao final do processo. É aqui que você vai alegar inépcia da inicial. A gente já viu na outra aula quais são os casos em que a petição inicial é inepta. Então, você como advogado, ao receber uma petição inicial, você vai procurar para ver se tem alguma inépcia inicial, antes de começar a entrar no mérito. E é nesse momento que você vai alegar. Perempção é aquele caso onde que, quando mais de 3 vezes o autor entrou com a mesma causa, mesmo motivo de pedir e desistiu por 3 vezes da ação, ele não pode entrar uma 4ª vez com a mesma ação, porque está em caso de perempção. Então, aí você vai alegar perempção nesse momento. Litispendência é quando já tem outro processo sendo julgado sobre o mesmo assunto, com as mesmas partes. Então, se já tem outro processo, não tem por que existir um novo processo sobre o mesmo assunto. Então, você alega neste momento aqui também. Coisa julgada, se o mérito já foi julgado em outra ação. Conexão é quando existe uma outra causa que possa embarcar essa mesma causa, ou seja, outra causa que já esteja, que dentro da outra causa já esteja se falando sobre ela, ou que esteja conexa, que tenha relação com esta causa, apesar de não ser caso de litispendência, mas está intimamente relacionado com essa causa, o que faça com que essa causa seja julgada juntamente com a outra causa, é unida com a outra ação para ser julgada conjuntamente. Incapacidade da parte, ou defeito de representação, falta de autorização, falta de advogado, se a parte não poderia estar em juízo, ou se, caso já tenha acontecido uma convenção de arbitragem, vai mostrar a convenção de arbitragem e alegar isso. Se a parte alegar a ilegitimidade tanto do seu cliente por ter sido chamado nesse processo, como ilegitimidade do autor ou carência do interesse processual. A falta de caução, quando a lei determinar a caução, isso é muito comum nos recursos. E indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Outra parte pediu gratuidade de justiça e você fala assim, não, peraí, outra parte tem condições de pagar. Tem condições de pagar as despesas desse processo, porque isso, inclusive, pode influir nos seus honorários. Então, é neste momento. Então, as preliminares são muito importantes. Você tem que lembrar disso. Lembre, as preliminares são muito importantes. Contestar no momento certo. Contestar tudo o que foi levantado na inicial. E achar um defeito no processo que você vai alegar em preliminar de contestação. Forma da contestação não é tão diferente da forma da petição inicial, né? Você vai fazer ela por escrito, né? Vai colocar o nome e pronome das partes, não vai precisar ficar qualificando as partes, porque as partes já estão qualificadas lá na petição inicial. Agora, se a petição inicial, a qualificação não estiver correta ou estiver faltando alguma coisa, você vai complementar a qualificação das partes aqui, certo? O endereçamento ao juízo da causa, o número do processo ao que faz referência, e vai juntar os documentos indispensáveis. Vai juntar os documentos indispensáveis, vai fazer o requerimento das provas e a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos da defesa. Prazos. O prazo é 15 dias. O termo inicial é que muda. Começa a contar 15 dias da audiência de conciliação ou mediação,
ou da última sessão de conciliação, quando tiver mais de uma sessão da audiência, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Mesmo que a parte não compareça, mas tenha a sessão, ou a sessão não se realize porque a parte não compareceu, né, seja aberta a sessão e a parte não compareceu, de qualquer forma, o prazo para contestar do réu que não compareceu à sessão começa a contar a partir da data da sessão. Ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, disso a gente já falou, né? Deixa eu ver aqui. No caso de litisconsórcio passivo, que a gente já comentou também, o termo inicial previsto do inciso 2 será para cada um dos réus a data da apresentação do respectivo pedido de cancelamento da audiência. E quando ocorrer, do 334, quarto, havendo litisconsórcio passivo, o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para resposta ocorrerá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Então, nós temos algumas regrinhas. A primeira regrinha: houve audiência de conciliação e mediação. Nesse caso, 15 dias é contado da audiência da última sessão. Nessa primeira regra, não importa se o réu compareceu ou não à sessão. Se o réu não comparecer, ele vai ser provavelmente multado e conta, de qualquer forma, o prazo a partir da data da sessão. Segunda situação: não houve audiência porque o réu peticionou informando que não deseja participar da sessão de conciliação. Então, se o autor tiver previamente manifestado, começa a contar a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Terceira regrinha: se houver litisconsortes passivos... Professor. Oi? A internet está ruim, professor. Está falhando? Pelo menos para mim. Para mim tá boa. Para mim também. É. É só contigo aí. Para mim também tá certo, professor. Tá certo. É. Dá uma conferida aí, Adriano. O que pode estar acontecendo aí? Não, professor, para mim tá tudo certo aqui também. Então, beleza. É Vamos. o João que tá com problema. É. É que eu moro longe, professor. Desculpe aí. Você mora em São Francisco, é isso, Adriana? Eu moro em Penha. Ah, você mora em Penha? Rapaz, você mora longe mesmo. Até chegar aí demora a informação, né? Não, poxa, mora longe mesmo. Então por isso que você está achando legal fazer a distância, né? Não precisa se locomover até Joinville. Legal. Era o meu passeio, professor. Oi? Bom, terceira regrinha. A gente está falando sobre quando tem litisconsortes passivos, né? Se houver audiência, independente da desistência de um ou outro, conta para todos a partir da audiência. Se todos se manifestarem pela não realização da audiência, vai contar separadamente para cada um deles a partir da data do protocolo. Quarta regrinha: se não houver audiência de conciliação e mediação, nos casos em que o direito não admitir a composição, o réu será citado na forma tradicional, por carta ou por mandado, situação em que o prazo irá iniciar a partir da juntada aos autos do mandado de citação. Então, veja só, nesses casos em que não há audiência de conciliação, em que não for possível, onde que não é possível pelo próprio direito é impossível fazer uma composição, ou quando o juiz entender que não irá realizar, o prazo de 15 dias vai ser contado a partir da citação do réu.
Aquele exemplo que eu dei no caso que eu tive contra uma operadora de telefonia celular, que o juiz disse que não iria realizar audiência de conciliação, o prazo começou a contar a partir do momento da citação. Só que quando a gente fala a partir do momento da citação, não é o momento em que o oficial de justiça vai lá e entrega para o réu a citação. É o momento que ele traz a citação assinada e junta nos autos. Ou seja, coloca nos autos. Tanto se você olhar o andamento processual, lá vai estar juntada da citação. Então, o prazo de 15 dias não é a partir do momento que o réu recebe a citação, mas a partir do momento que essa citação recebida pelo réu é juntada aos autos. Reconvenção. A reconvenção é o contra-ataque, o império contra-ataca. Convenção é a resposta da resposta. A reconvenção é a demanda do réu contra o autor no mesmo processo em que está sendo demandado. É o contra-ataque que enseja o processamento simultâneo da ação principal e da ação reconvencional, a fim de que o juiz resolva as duas lides na mesma sentença. Está prevista a reconvenção no artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a principal ou com o fundamento da defesa. Dá o exemplo, professor, de reconvenção. Ok, vamos lá. Um acidente de carro. No acidente de carro, o autor demanda contra o réu e fala assim, o Joãozinho, o autor, fala assim, o juiz, o Pedrinho foi o culpado, o Pedrinho foi o culpado por este acidente e eu quero uma indenização, eu quero a reparação dos danos materiais, que ele conserte o meu carro. Daí o Pedrinho fala assim, ô juiz, teve um acidente de carro, é verdade, só que o culpado pelo acidente não fui eu, foi o Joãozinho, e eu quero que ele pague o conserto do meu carro. Quer ver um outro exemplo? O Joãozinho fala para o juiz, juiz, o Pedrinho foi o culpado pelo acidente, eu quero que ele pague o conserto do meu carro. Daí o Pedrinho fala assim, ô juiz, tudo bem, ou se não, ó, não vou pagar, eu não acho que eu tenho que pagar, mas de qualquer forma, o Joãozinho, depois do acidente do carro, ele saiu do veículo e me agrediu. Além de me agredir fisicamente, ele me agrediu verbalmente na frente de várias pessoas e na frente dos meus filhos, causando um dano moral nos meus filhos, que agora estão com medo de sair de casa. Logo, eu quero que ele faça a reparação desse dano moral contra mim. Ou seja, o João pediu dano material e vai lá o Pedrinho e pede dano moral, porque o João supostamente agrediu o Pedrinho. Então, isso é a contestação. Não precisa que o Pedrinho faça uma outra ação para a reparação do dano moral por aquele caso. Na mesma ação em que ele é demandado, ele pode demandar contra o autor. Os parágrafos do artigo 343. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. O que a gente pode entender desse primeiro parágrafo? Veja só, acontece assim, ó. João falou que Pedro bateu o carro. O juiz mandou citar a Pedro. Pedro responde em relação a tudo que foi alegado por João, ou não responde que foi alegado pelo João, e fala o seguinte, João me agrediu e me causou dano moral. O juiz fala assim, é mesmo? Ô João, o Pedro está dizendo que você agrediu ele está pedindo reparação por dano moral. E agora é dado para João, o autor da causa, 15 dias para responder o pedido de Pedro.
certo? E veja só, o João é citado para isso? Não, ele é intimado para isso. Eu falei citado, eu me equivoquei. É intimado para isso. E ele não é intimado pessoalmente, é intimado pelo advogado, porque o advogado já tem procuração em nome dele para atuar naquele processo. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo contra a reconvenção. Como assim, professor? É assim, ó. Lembra que o Joãozinho falou assim, ó, o Pedro foi responsável pelo acidente de carro, quero reparação ao dano material. Daí o Pedro falou assim, mas ele me agrediu, eu quero reparação ao dano moral. Daí João falou assim, o quê? Não é mesmo? Ele tá pedindo, ele não sabe, achei que ele ia levantar isso, eu bati nele, ele quer saber? Desisto da ação, não quero mais saber do dano material. Isso quer dizer que o processo vai terminar? O processo principal pode até terminar, mas a reconvenção não. A reconvenção não precisa terminar por causa disso. O Pedrinho pode continuar assim, você não quer o dano material? Problema teu, mas eu quero a reparação do dano moral. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Pode ser que... Vou dar um outro exemplo agora, não do acidente de carro. Pode ser que, em relação a um bem que foi vendido, que Joãozinho tenha vendido o bem para Pedrinho, certo? Só que esteja reclamando esse bem de Pedrinho. Só que esse bem está com multas em nome de Joãozinho e em nome de uma outra pessoa que não está demandando também, que pode ser a esposa de Joãozinho, um amigo de Joãozinho, que está de alguma forma, que tinha sido do dono anterior, por algum motivo ele agora quer cobrar as multas relativas a esse veículo e nem dizer que esse carro pertence a ele, que ele pagou tudo certo. Então pode ser essa reconvenção, pode ser... Não só pode ser que não seja apenas em relação a Joãozinho, mas contra um terceiro também. Né? A Mariazinha esposa também pode ser demandada. Oi? O nome é Cléo, né? O Joãozinho está querendo cobrar do Cléo. Do Cléo? Não. Não entendeu, professor? Não. Estou só usando o Joãozinho. O Joãozinho, coitado, já vai sair preso da... Desculpa, João. Desculpa, João. Tá tranquilo, não me importa não, é só para descontrair. Desculpe. Desculpa, João. Mas você está demandando, João. Você está demandando. Você tem chance de ganhar esse processo, hein? Você tem chance de ganhar esse processo. Chamou o Júnior para me defender. Veja que em quase todas as situações você está como autor da ação, hein? Em quase todas. Você que está demandando. Menos mal, né, professor? Menos mal, tá vendo? Valeu, João. Então, vamos continuar aqui. Ok. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Ou seja, não o João, mas o Buzz Lightyear, ele entrou com uma ação contra o Woody. Ninguém vai chamar Buzz aí, ou Woody, né? Eu acho que não. Então, ó, o Buzz entrou com uma ação contra o Woody. E o Woody tem uma situação para resolver, outra situação para resolver com o João, só que além dele, tem ainda a Jessie, que está junto com o Buzz para resolver essa questão contra o Woody. Então, um terceiro, pode entrar com essa reconvenção contra o autor. Deixa eu ver o que mais aqui. Se o autor for substituto processual, vocês lembram que numa das primeiras aulas nós falamos sobre a substituição processual? Veja só aqui, ó. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Ih, professor, deu curto! Chegou a dar curto-circuito aqui no cérebro, porque eu tentei lembrar de tudo e quando eu vi já tinha terminado e não entendi nada. Então vamos, por exemplo, colocar um exemplo aqui que fica mais fácil de entender. O Buzz
Não é mais o João. O Buzz vendeu uma moto para o Woody. Certo? O Buzz vendeu uma moto para o Woody. Ok. O Buzz havia comprado essa moto parcelada em 72 vezes. Certo? E agora estava para ficar mais fácil. O Woody comprou uma moto em 72 vezes. E, por algum motivo, a financeira, o Buzz, eu falei o Buzz? Agora me perdi todo. O Buzz comprou a moto em 72 vezes e no meio das parcelas lá, a financeira está dizendo que o Buzz não pagou e que está com problema em relação a isso, está pedindo a moto de volta. E o Buzz está nesse processo contra a financeira. Só que no meio desse caminho, o Woody gostou da moto do Buzz. E, confiando no Buzz, comprou a moto do Buzz. Agora essa moto não está mais com o Woody. Não está mais com o Buzz. Agora essa moto está com o Woody. O processo da financeira contra o Buzz vai continuar em nome do Buzz. Só que agora que ele vendeu a moto para o Woody, o Buzz não está mais defendendo um direito dele. Ele está defendendo um direito de um terceiro. Ele está em nome próprio, em nome do Buzz, defendendo agora um direito que é do Woody. Então agora ele é um substituto processual. Vamos colocar esses nomes agora aqui no parágrafo para tentar entender. Se o autor, vamos supor que seja o Buzz que entrou com a ação em relação a essa moto. Se o Buzz ele for o substituto processual, porque ele já vendeu a moto para o Woody, o reconvinte, que é a financeira, vai ter que afirmar ser titular do direito em face do Woody, porque o direito já é do Woody. Só que a reconvenção vai ser proposta em relação ao Buzz, porque foi o Buzz que começou o processo contra a financeira. Eu acho que agora deu para entender. Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Como assim? Se não é o contra-ataque, pode ser que o Buzz fale que o Woody bateu o carro e que deve pagar o dano material. Só que o Woody fala assim, o Woody nem responde isso sobre o dano material. Nem responde. Só no mesmo processo entra com a reconvenção dizendo assim, eu quero o pagamento do dano moral. Ou seja, ele não respondeu. Então, independentemente dele oferecer a contestação, ele não ofereceu a contestação, mas ofereceu a reconvenção. Requisitos para a reconvenção. A existência de uma causa pendente. A apresentação da reconvenção no prazo da contestação, ou seja, tem que ser apresentado naquele prazo de 15 dias. O juízo da causa principal deve ser também competente para analisar a reconvenção, porque se for um juízo diferente, não pode ser feita. Os procedimentos da ação da reconvenção devem ser compatíveis. Não adianta uma ser pelo procedimento comum e o outro ser pelo procedimento especial. O procedimento deve ser compatível em ambas as ações. E a necessidade de identificação de conexão, ou pelo menos uma correlação com os fundamentos da defesa. Professor, Oi, pode falar. O senhor conseguiria, no slide anterior, me dar só um exemplo da questão do juízo ser diferente? Vou tentar. Um juízo diferente. Uma reconvenção. Deixa eu pegar alguma coisa aqui em relação à Justiça Federal. Tá. Vou dar um exemplo aqui. Não na Justiça Federal. Vamos pensar assim, ó.
Tá, vamos colocar aqui que a Jessie nem aparece aqui, só tá o Woody e o Buzz. Vamos pensar que a Jessie foi agredida pelo Woody. A Jessie casou com o Woody e foi agredida pelo Woody. Que feio, desmontando a história tão bonita das crianças, né? Enfim, a Jessie foi agredida pelo Woody. Então entra com a Lei Maria da Penha, processo baseado na Lei Maria da Penha em relação ao xerife Woody. Certo? Daí o Woody entra com uma reconvenção em relação a Maria da Penha e pede, nessa reconvenção, ele pede para que a Jessie pague as prestações do carro que estão vencidas. Espera aí, a Maria da Penha tá com esse processo em relação a Maria da Penha está correndo lá na Justiça Criminal. Pagar a prestação do carro tem a ver com a Justiça Civil. Tem nada a ver com a Justiça Criminal. Então, na reconvenção dele, ele não pode pedir isso. Ele vai dizer assim, não, eu quero então, que ela seja culpada, então, eu quero, né, em relação a isso, eu quero que ela também seja processada porque ela me agrediu, ela quebrou meu braço, jogou sei lá, uma panela na minha cabeça, tem um corte aqui no meu supercílio, enfim, tem que ter alguma coisa a ver com a causa. Tá? Isso foi o que eu consegui pensar agora, mas é mais ou menos isso. Mas deu para entender. Obrigado, professor. Mais ou menos isso. Mas não deixa seus filhos ouvirem essa história da Jessie e do Woody, não. Senão vai estragar tudo a história deles. Foi mal, Woody, foi mal, Jessie. Viu, tem até o Buzz aqui embaixo. Olha só que bonitinho, ó. Tem até o Buzz aqui embaixo. Não, para deixar. Vamos à revelia. O que é a revelia? Está lá no artigo 344. Se o réu não contestar a ação, não responder a ação, ele será considerado revel e presumir-se-ão. Olha só que bonita a mesóclise. O presidente atual não usa mesóclise, né? Mas o anterior usava. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, se não contestou a ação, é revel. E essa presunção aqui é uma presunção relativa. Por que relativa? Porque pode-se fazer prova ao contrário sobre essa situação e tem situações em que não é possível a presunção, essa presunção do revel que a gente vai ver agora. Efeitos da revelia. Temos primeiro o efeito material, que é a presunção de veracidade das alegações feitas pelo demandante, que é uma presunção relativa e contra a qual é possível a produção de provas. O prazo em decorrência, uma das consequências, um dos efeitos é em relação aos prazos. Em decorrência da revelia, os prazos do réu serão informados com a publicação da decisão. É que, veja só, se o indivíduo foi citado e não compareceu ao processo, ele foi citado validamente, não compareceu ao processo, é porque ele não teve interesse. Então, se ele não precisa ser citado cada vez que aconteça um andamento no processo, ou que tenha um novo ato no processo. Só que como ele não vai ficar vendo o processo, porque ele já não compareceu ao processo, então os prazos do réu vão ser contados sempre a partir da publicação das decisões que forem tomadas no curso do processo. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos, ou seja, que não tenha advogado nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, no Diário Oficial da Justiça. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, só que vai receber o processo no estado em que ele se encontrar. Então, como assim? O réu foi citado, não respondeu.
Só que daí, depois de um tempo, o processo rodando, ele conversou com o advogado falou assim, cara, não desiste não, dá ainda para você intervir no processo, a gente consegue modificar alguma coisa ainda, diminuir esse prejuízo. Ah, então tá bom, vai lá. Daí passa uma procuração para o advogado vai lá e começa a intervir no processo. Pode? Pode. Só que ele vai começar, se ele entrou no jogo nos 30 minutos do segundo tempo, ele vai em contrapartida já, se já tiver 3-0, ele não vai zerar o jogo para ele começar, não. Vai começar já no 3-0. Ele que tente virar a partida nos 15 minutos restantes. Ele vai pegar o processo no momento que ele se encontra. Então, tudo que passou antes já passou, já precluiu. Os atos que ele deveria ou que ele poderia ter praticado no processo até aquele momento, ele já não vai poder praticar mais. Porque já estão preclusos para ele. Que é o caso seguinte aqui, a preclusão. Com a não apresentação da defesa, o réu não poderá mais alegar direitos ou fatos, a não ser os supervenientes, que são aqueles que aconteceram depois que ele entrou no processo. Ou se forem questões que podem ser conhecidas de ofício ou expressa autorização legal. Outro efeito da revelia é o julgamento antecipado. A revelia traz a possibilidade de julgamento antecipado do processo. Se as provas necessárias para o julgamento desse processo são apenas documentais e todas elas foram apresentadas já pelo autor, o réu foi citado, não contestou, então o juiz, inclusive, pode julgar antecipadamente o mérito sem marcar audiência de conciliação. Nesse caso aqui, ou se já passou a audiência de conciliação, ele não contestou, não precisa fazer o saneamento do processo quando não for necessário. O saneamento do processo. Exceção à presunção da veracidade, no caso da revelia. A revelia não produz o efeito quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Litisconsórcio passivo. 3 deles estão sendo demandados pelo mesmo assunto. Um deles simplesmente não contestou. O juiz vai julgar a causa em favor do autor porque um não contestou, sendo que os outros 2 responderam? Não vai produzir efeito em relação ao processo, porque teve, nesse processo, 2 respostas contrárias àquela situação. O litígio versar sobre direitos indisponíveis, se o direito não é disponível, então não pode se presumir a veracidade sobre algo que não está disponível. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Por que isso acontece? Essas situações aqui de exceção à veracidade. E tem o 4 aqui, né? Que as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis, ou seja, não forem verdadeiras, ou forem impossível de se acreditar, ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. É aquela situação, né? Alegou 20 mil reais o conserto do veículo, só que nos autos só apresentou nota fiscal de 10 mil reais. Então, não é incompatível, é contraditório. Mas voltando à situação aqui, por que essa presunção de veracidade tem essas exceções? Para não acontecer simulações. Vou dar um exemplo de uma simulação aqui. Veja só, o marido só pode vender, quando o casal é casado no regime parcial ou no regime total de bens, o marido só pode vender qualquer bem imóvel se tiver o consentimento do seu cônjuge. É condição sine qua non, sem a qual ela não existe, sem a qual ela não se concretiza. Tá? Daí veja só a situação. O marido combina com um amigo que o amigo vai alegar que ele vendeu esse imóvel para o amigo, e que não entregou a escritura e etc. Daí o amigo dele entra com uma ação. Olha, o Buzz me vendeu um imóvel aqui, eu paguei já para o Buzz e ele não passou a escritura para mim. Então eu quero que ele passe a escritura para mim, obrigação de fazer. Ou senão que o juiz supra
isso, que o juiz determine que seja transferida a escritura para mim, desse imóvel. Daí o Bus, marotamente, não responde essa ação. Se fosse presumida a revelia dele considerado verdadeiro, o juiz ia determinar que fosse transferido o imóvel para o Wood. E a Jessie, que era, nesse caso aqui, era casado com o Bus, que deveria ter assinado, teve o seu patrimônio dilapidado simplesmente por uma questão de presunção de veracidade da revelia. Entenderam? Uma simulação para causar prejuízo a um terceiro. Por isso que existem essas exceções à presunção de veracidade. Bens indisponíveis, acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. É por causa disso. Providências preliminares e saneamento. Deixa eu ver se falta muito aqui. Falta bastante. Julgamento antecipado. Vamos fazer o seguinte. Agora são... Deixa eu ver que horas são no meu relógio aqui. São 9h44. Faltam 6 minutos. Eu acho que não vai dar tempo de ver... para alegações do réu, saneamento, preliminar de saneamento. Não vai dar tempo. Então, ao invés de começarmos agora e ter que parar logo no primeiro do segundo slide, nós vamos deixar esse assunto para a aula que vem. E a gente começa a aula que vem falando sobre esse assunto, sobre o saneamento e julgamento antecipado do mérito. E depois nós fazemos uma revisão da matéria para a prova. Ok? Perguntas sobre o tema até agora, sobre a aula até agora? Alguma dúvida ficou? Não? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por terem assistido essa aula e até semana que vem. Eu vou parar a gravação agora. Parar de compartilhar aqui.